Muito bem, estamos aqui com o nosso querido doutor, segundo o Fernando Borges, doutor muito bonito, é o George Clooney aqui da nossa TV, que é o doutor Irlan Mello, que é uma benção mesmo. Doutor, é uma benção ter você aqui, viu? Amém, obrigado. Você é um cara especial, você sabe disso, né? Vamos aqui para servir, né? Muito bem. E hoje ele vai tirar dúvidas sobre direitos e deveres das empregadas domésticas e também dos empregadores. A gente já deu as boas-vindas para o doutor Irlan e agora a gente vai ouvir um pouco as perguntas que esse povo trouxe lá da rua sobre esse tema tão conturbado, né? Então, a gente sabe que existem muitos mitos, muitas verdades, muitas situações que precisam ser esclarecidas. Então, as pessoas da rua perguntaram. O povo perguntou. Vamos lá ouvir. O que o senhor acha sobre essas novas mudanças? Justíssimo. Muito justo. E por que é justo? É porque elas não podem ter menos direito do que os demais empregados, né? A lei é muito boa. Por quê? Não, todo mundo tem direitos iguais. Todo mundo, homem ou mulheres, os direitos são iguais. As mulheres, o trabalho delas é importante igual o nosso trabalho aqui dos homens, não tem problema não. Eu acho que a lei, com certeza, é para todos. Pô, até agora eu não vi resultado em nada. Até agora. A única coisa é as horas extras que eles pagam e mais nada. O auxílio, aquele auxílio de desemprego não tem, o FGTS não tem. Então, pelo que eu percebo, só ficou no papel. O que você está achando sobre essas novas mudanças na lei das empregadas domésticas? É um grande avanço e tem que continuar lutando, né? Inclusive ter representantes, né? Mulheres na política, porque isso dá uma diferença muito grande, porque a mulher ela vai pensar mais pro lado da mulher. Então é um grande avanço, que acredito eu que em outro país vai ser modelo, o Brasil vai ser modelo para isso também. Estou achando ótimo, muito bom. Por quê? É porque está dando benefício para elas, né? Eu acho válida, né? Você vê que todo mundo merece uma melhorazinha, né, na vida. E para elas é muito válido. Eu acho que vai diminuir muito a contratação, né? Porque vai ficar mais caro e tudo. Eu acho que vai ter que descobrir um ponto de equilíbrio aí para poder atender o patrão, a patroa, no caso, a empregada. Eu acho ótimo, né? Porque as empregadas domésticas têm que ter seu direito. E nós não temos direito. Nós não temos valor, infelizmente, é isso que eu falo, que nós não temos valor, e sendo que tem muita profissão aí que deveria ser, como fala? Mais valorizada, isso mesmo. E nós precisamos dos nossos direitos. Ela ficou em dúvida ali como é que falar, mas falou a verdade, precisa ser valorizado mesmo, tem direitos, muitos direitos que precisam ser esclarecidos e equiparados a qualquer outra profissão, como deveres também. Agora são as perguntas, você viu aí alguns comentários, agora vamos para a primeira pergunta, o povo quer saber, doutor Irlan Mello, olha lá. Quais são as obrigações do patrão? Bom, primeiramente, né, sobre a reportagem que foi noticiada no início, eu quero dizer o seguinte. É claro que as empregadas domésticas, elas são trabalhadoras, ou empregados domésticos são trabalhadores como outro qualquer. E deveria ter os mesmos direitos. Eu acho que o Brasil deve para estas pessoas uma equiparação em relação a todos os direitos. Então, nada mais justo do que se buscar harmonizar a legislação trabalhista, não só para os empregados domésticos, mas para toda a população. Então, isso é válido, é algo que tem que ser feito, tem que ser buscado constantemente. Porém, nós estamos, inclusive, num momento oportuno, que é ano eleitoral, então nós precisamos escolher pessoas que tenham compromissos com esses direitos. Por quê? Se hoje os empregados domésticos, eles não recebem eles não têm as mesmas garantias que um empregado comum, é justamente porque a legislação ela não dá esses direitos. E quem faz a legislação são justamente os nossos representantes, os políticos. Antes de você falar dos direitos, Sim. que foi a pergunta do moço, vale dizer que ainda o projeto está tramitando no Congresso, não tem nada definido ainda. Foi aprovado algumas coisas, mas ainda não foi sancionado, não foi finalizado o processo, ainda está acontecendo, né? O procedimento ele já passou pelo Senado, já foi aprovado, ele foi para a Câmara. Isso no mês de julho do ano passado. Eu lembro que a gente citou alguma coisa parecida aqui. Então a gente vê essa situação. Em julho do ano passado, nós já estamos em março.
E até agora a Câmara não votou Quer dizer, nada a Câmara sobre teria isso. que revisar para ver se está tudo Sim. ok, para mandar para o presidente, então, sancionar ou vetar. Então, nós estamos nessa situação. Então, na verdade, o que precisa ser feito é você que tem um deputado federal, que você tem como entrar em contato com ele, envie um e-mail, cobre dele uma posição, para que ele possa logo colocar em pauta essa votação, para que os empregados domésticos possam ter os mesmos direitos de um empregado comum. Mas você não acha, por exemplo, que estão segurando isso para soltar isso mais perto da eleição, exatamente para poder ganhar voto em cima disso? É possível, pastor. Porém, a Câmara dos Deputados ela tem um organograma, uma maneira de funcionar e determinados projetos emperram a pauta. Projetos que têm uma urgência maior. E aí, de repente, por exemplo, nós estamos agora com o marco regulador da internet. Marco Civil da internet, que estava barrando todos os projetos. E, de repente, o governo resolveu tirar isso, porque já saberia que iria perder, por conta desse problema que está tendo entre o PT e o PMDB. E aí, agora, começa a liberar outras coisas, né? Então, assim, nós precisamos de pressionar para que isso possa sair do papel. Agora, os direitos que, como o telespectador perguntou, quais os são deveres esses direitos? do empregador. Sim, os deveres do empregador. Pois é, os deveres do empregador. Primeiramente, o empregador ele deve anotar a CTPS do empregado doméstico. Ele tem o prazo de 48 horas, até 48 horas depois que se inicia o trabalho. Se por um acaso ele não fizer essa anotação, depois ele pode ser punido com multas administrativas e também ele pode ser punido através de um procedimento na Justiça do Trabalho. Outra coisa também que é uma obrigação do empregador é de dar um ambiente de trabalho propício para que esse empregado possa exercer o seu trabalho. Então, por exemplo, se o ambiente tem algum tipo de insalubridade ou periculosidade, precisa se fornecer os equipamentos de proteção individual. Outra coisa, ele também tem uma responsabilidade em relação ao quê? À alimentação. Ele precisa fornecer meios de alimentação. Também, se o empregado doméstico ele mora num local distante que há necessidade do Vale Transporte, ele também tem obrigação de fornecer o Vale Transporte. Nos pagamentos que foram feitos, os pagamentos devem ser feitos preferencialmente em dinheiro ou num depósito na conta do trabalhador indicada por ele. Também é obrigação do empregador o pagamento até o 5º dia útil, né, que é a data correta para se fazer o pagamento. Então, assim, basicamente são essas obrigações do empregador. Sim, e também tem as obrigações, mas também tem os direitos. A gente quer falar sobre isso, mas eu acredito que o pessoal deve ter perguntado sobre isso. Vamos ver a próxima pergunta que o povo quer saber. Quais são os deveres dos empregados domésticos? Então, tem as obrigações, mas também tem os direitos. Então, no caso das obrigações, o empregado doméstico, ele tem como obrigação ser assíduo ao trabalho. O que pode ser descontado. Aquelas pessoas, por exemplo, que elas têm um horário a cumprir, então ele precisa ser assíduo, cumprir o horário, ele precisa também corresponder ao trabalho que foi determinado, não é? Se por um acaso o empregador solicita que ele faça determinada coisa durante o ambiente de trabalho, também ele precisa fazer aquelas atividades que foram propostas para ele. Outra obrigação dele é assinar o recibo quando ele recebe o seu salário, também quando ele tem um período de férias, assinar o recibo para que fique comprovado que ele está efetivamente recebendo aquilo. Se ele tiver a intenção de sair, ele precisa avisar com no mínimo 30 dias para o empregador de que ele vai sair. Basicamente são esses os direitos.